Oi, turma! Estamos aqui para a nossa aula de matemática, aula número 3, última aula também do nosso livro didático 2, lá no capítulo 6, que vai falar novamente um pouquinho de probabilidade, de operações e proporcionalidade. Então, probabilidade, nós já tínhamos visto anteriormente, estamos retomando. Então, eu trouxe só um exemplo para vocês aqui, para a gente pensar um pouquinho. A professora da turma de Cauê está realizando um bingo de tabuada. Cada criança compôs sua cartela com números múltiplos de 2 e 3. Então, usou a tabuada do 2 e a tabuada do 3. Analise a cartela de Bruno e em seguida responda. Então, essa é a cartela que o Bruno colocou com os números das tabuadas do 2 e do 3, certo? Cauê terá maior probabilidade de vencer o bingo se a professora sortear números pares ou números ímpares. Como podemos representar a probabilidade em cada caso? Então, aqui a gente vai analisar a cartela para a gente poder dizer qual é a probabilidade, né, dele ganhar, se sair mais números pares ou mais números ímpares. Então, como que a gente faz esse raciocínio? Então, ao analisar cada conjunto amostral, a gente consegue determinar a probabilidade de cada evento a partir do total de casos favoráveis. Então, como que a gente raciocina a probabilidade? Primeiro, eu vejo todos os números que tem na cartela e vou verificar só quais são os números pares. E depois eu olho todos os números da cartela e vou pensar só nos números ímpares. Então, eu vejo lá, ó, os números totais da cartela são 9 números, certo? Então, nós temos nessa probabilidade de números pares, 6 possibilidades. 6 números são pares. Então, a possibilidade é 6 possibilidades entre 9. São 6 números pares entre os 9 que estão na cartela. Então, eu posso representar com a fração 6 nonos, 6 números pares dos 9 que estão lá, ou fazer uma representação paralela equivalente a isso, né? 2 terços, 2 partes de 3, como se eu dividisse toda a cartela, tá? E os números ímpares também, vou analisar e vou ver a probabilidade. São 3 possibilidades entre 9, então são 3 números ímpares entre os 9 da cartela. Então, eu represento com a fração 3 nonos, 3 dos 9, ou também represento pela proporcionalidade total, divido a cartela em 3 partes. Então, assim, comparando cada um dos eventos, poderemos concluir que Cauê terá maior probabilidade de vencer se forem sorteados números pares, porque existem mais números pares do que números ímpares. Então, a probabilidade dele ganhar é maior com números pares. Então, isso é só para a gente dar uma relembrada na probabilidade. O nosso capítulo também veio mostrar a questão das expressões numéricas, agora trabalhando junto com as multiplicações. Nós vimos anteriormente expressões numéricas, mas somente com adição e subtração. Então, agora vai mudar um pouquinho, tá? Quando eu tenho a expressão numérica apresentando a multiplicação, eu mudo. Sempre que tiver adição, subtração e multiplicação, eu tenho que primeiro resolver a multiplicação, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. 27 mais 6 vezes 3. Eu repito a soma, porque eu ainda não posso resolvê-la, porque primeiro vem a multiplicação, e aí eu resolvo 6 vezes 3 dá 18. Agora eu resolvo a soma, 27 mais 18, 45. Então, primeiro a multiplicação. Nesse caso aqui, eu tenho duas multiplicações e depois a subtração. E eu posso resolver as multiplicações ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Então, aqui, 6 vezes 7, 42. Repito o sinal de subtração que eu não posso resolver. 8 vezes 5, 40. Agora sim eu faço a subtração para achar o resultado. Se eu faço o contrário, se eu primeiro resolvo a subtração ou primeiro resolvo a adição, como está aqui,
ok? O exemplo aqui 3, eu tenho mais subtrações. Eu mantenho as minhas subtrações, resolvo a multiplicação e repito a subtração. E depois eu vou resolvendo na ordem que aparece. Primeiro aqui, depois aqui, tá? Então, sempre lembrar, quando tem multiplicação, primeiro a multiplicação. Novamente aqui, ó. O exemplo 4, tem uma adição, da qual eu não posso resolver primeiro, senão vai dar o meu resultado diferente. Então, eu vou repetir a minha adição, já posso resolver as minhas duas multiplicações de uma vez só e mantenho daí só adição e subtração para o final. E a adição e a subtração eu posso resolver na ordem que elas aparecem. Então, primeiro eu vou fazer a soma e depois eu vou fazer a subtração, para que eu chegue no resultado correto, tá? Então, em uma expressão numérica com multiplicação, adição e subtração, a multiplicação tem prioridade, ou seja, ela é feita por primeiro. Não podemos esquecer essas regrinhas, porque se a gente faz, como eu disse, de maneira diferente, o resultado vai dar diferente. E também temos lá no final do nosso livro didático, ele vai trabalhar um pouquinho com a malha quadriculada, mostrando as reduções, ampliações e o que a gente chama de deformações, tá? Então, por isso que tem o tema lá igual, diferente ou parecido. Quando eu vou ampliar ou reduzir no desenho na malha quadriculada, os seus ângulos, eles se mantêm iguais aos do original. As medidas dos comprimentos se modificam do mesmo modo, de modo igual também. Então, aqui, por exemplo, você pode olhar para os dois lados. Ou você tem um barquinho menor e você amplia ele, ou você tem um barquinho maior e reduz ele. Mas observem que o desenho fica na mesma proporção, tá? Como eu aumentei, tudo que eu aumentei de um lado, eu tenho que aumentar do outro, eu tenho que ter a proporção igual, tá? Mesma coisa aqui do gatinho. Fica igual o desenho, ele só realmente ou aumenta ou diminui. Eu só trabalho com as medidas. Vou aumentar 2 vezes mais, 3 vezes mais esse desenho, ou vou reduzir 2 vezes ou 3 vezes o desenho. E quando a gente trabalha com a deformação, isso não acontece. Lá no nosso livro didático, ele mostra a caricatura. Ou seja, eu amplio ou reduzo o meu desenho de uma maneira desigual, sem as medidas iguais. E aí ele modifica um pouco o desenho. Ele não fica igual o desenho, só maior ou menor. Ele modifica a estrutura do desenho. É aí que a gente entra nas deformações, ok? Então, gente, até a próxima.